Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Quero dar as boas-vindas a todos nessa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Vamos ler então a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalar de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aior, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aior ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa, ou toda a sua família. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso Deus, mais uma vez, meu Senhor, nós nos chegamos ao Senhor por meio da oração. E agora, meu Senhor, reverentemente, em nome de Jesus, eu te peço, humildemente, que a tua palavra, meu Senhor, venha como um bálsamo. Que ela venha, meu Senhor, a sarar as nossas feridas. Que ela venha também, meu Deus, de maneira que ela venha nos despertar. A olharmos o Senhor na tua santidade e entendermos que tu és soberano acima de todas as coisas. Então, abençoa, meu Pai, a tua igreja nessa noite, por meio da tua palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo do mês de abril. Com isso, nós estamos fechando, o mês que nós chamamos o mês das Escrituras. A declaração de propósito da nossa igreja é transformar, comigo, vamos lá? Transformar em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, que conheçam as Escrituras. O foco que eu tentei dar esse mês nas mensagens que eu tive para a igreja é que, por meio daquilo que eu vos falasse, pudesse trazer um despertamento a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, a querer conhecer mais da Escritura, a querer conhecer mais de Deus. E de que maneira uma história como essa pode contribuir com esse objetivo que eu tenho? Aqui nós temos a história seguinte, meus irmãos. Davi, ele agrupa o melhor do seu exército, 30.000 homens escolhidos, convida a nação de Israel, e eles descem em uma cidade chamada Baalar, que fica na fronteira entre Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles vão para lá para buscar a arca do Senhor. A arca estava nessa cidade desde o início do reinado do rei Saul, que foi o rei que precedeu Davi. Essa arca estava lá. Essa arca no início, ou melhor dizendo, no final, no início do governo de Samuel, que foi uma espécie de juiz, de profeta. Essa arca ela foi tomada pelos filisteus e ficou algum tempo com os filisteus.
Depois Israel reconquistou a arca, mas não por meio da guerra. Os filisteus não se deram bem com a arca, devolveram a arca aos judeus. E quando quando Saul assume o trono, parece que ele não dá tanto valor à arca. E a arca fica, parece-me que, distante do centro do reino de Saul. Mas Davi, quando ele assume o reinado, ele toma uma postura totalmente diferente. Ele reúne Israel e eles descem para essa cidade onde a arca estava. E eles vão buscar a arca para trazer para Jerusalém, agora a capital do reino de Davi. Então eles estão trazendo a arca. Davi manda fazer um carro novo para colocar a arca do Senhor dentro do carro. Imagina só, 30.000 soldados, a família de Davi, possivelmente muitos e muitos judeus, eles vêm celebrando, eles vêm cantando, eles vêm jubilando, porque estão trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Só que em um determinado momento, os bois que estão trazendo ou puxando o carro, os bois tropeçam. Deduz-se que pelo tropeço dos bois, a arca da aliança, ela escorrega. E parece-me que ela tinha o risco de cair. E quando essa arca está para cair, ou que há esse empecilho, Uzá, que é uma das pessoas que estavam responsáveis por cuidar da arca, Uzá coloca a mão na arca para que a arca não caia. E quando Uzá coloca a mão na arca, a Bíblia diz no versículo 7, que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e ele morreu. Então, uma situação que era para ser um momento de alegria, de júbilo, de festa, de repente se transforma numa catástrofe. Um homem morre por tocar na arca do Senhor. E isso fez com que Davi ficasse possivelmente frustrado, decepcionado com Deus. E Davi deixou a arca de Deus ali, bem próximo, com um outro homem chamado aqui, de Obed-Edom, e deixa a arca do Senhor lá. E Davi volta para Jerusalém. Essa história nos mostra, meus irmãos, uma frase que talvez você já usou, eu uso, já usei, vamos usar ainda, que é fazendo as coisas certas do jeito errado. Davi estava fazendo a coisa certa, trazer a arca do Senhor para onde estava o centro do governo de um rei teocrático, mas fazendo do jeito errado. A história começa, com o desejo de Davi. Davi tem um desejo no seu coração de que o seu reino seja o reino do Senhor. O capítulo 5 de 2 Samuel, basicamente é resumido em duas partes bem fácil da gente compreender. No início do capítulo 5, Davi, ele é ungido rei sobre toda a nação de Israel. Ele é ungido rei. Ele é colocado como rei da nação de Israel. Agora a nação não está mais dividida, a nação está unificada. São 12 tribos, um só povo. Então, Davi é o nosso rei. Os primeiros 5 versículos do capítulo 5 apresentam a unção de Davi. Quando Davi é empossado como rei, Davi era um homem visionário. Davi foi um homem conquistador. Davi nasceu para conquistar. Quando Davi assume o reino, Davi, parece-me que ele olha para o reino e ele identifica uma coisa muito clara. Eu preciso de um lugar estratégico para governar. Eu preciso de uma cidade que possa ser o marco do meu reinado. Eu quero Jerusalém. Jerusalém até então não era a propriedade dos judeus. Os judeus ainda não tinham se apossado de Jerusalém. A nação de Israel ainda não era. E Davi olha para Jerusalém e diz, é ali que eu quero implantar no coração o meu reino. Ali naquela cidade vai ser o coração do meu reino. E Davi desafia o seu exército e eles conquistam Jerusalém. Eles entram em Jerusalém, tomam Jerusalém e Davi faz de Jerusalém o centro do seu reino. Por isso que Jerusalém é chamado a cidade de Davi. Quando Davi chega em Jerusalém, ele tem já a cidade, mas aí ele também vê que ele precisa agora
que a arca do Senhor venha para Jerusalém. Jerusalém em cima do monte. Por isso que o texto começa dizendo que eles desceram. Então Davi reúne o seu povo e vão buscar a arca do Senhor. O desejo de Davi está com a arca, porque a arca, possivelmente Davi entendia o simbolismo que a arca do Senhor representava. Davi, como um rei teocrático, como eu falei anteriormente, ele entendia que ele nada mais é de que um homem que estava ali para fazer a vontade de Deus, que o reino era do Senhor, ele precisava de que a arca estivesse ali, porque a arca representava que Deus estava ali. Deus era o soberano, não Davi. Era a arca. Davi, então, vai buscar a arca da aliança. E no versículo 3, então, começa a trajetória de Davi, Israel, para trazer a arca dessa cidade, Baalá, que é a mesma Kiriat Jearim, em outros textos da Bíblia aparece com esse nome, para subir para Jerusalém quando acontece esse incidente. Mas a pergunta é, por que isso aconteceu? Se Davi tinha tão boas intenções, Davi estava com a intenção de que a arca do Senhor viesse para ali, para que Deus pudesse governar, não Davi. Por que isso aconteceu? Será que Deus não queria estar ali? O que acontece de errado para que Deus manifeste a sua ira e mate esse homem? Versículo 3, nós temos a primeira pista, o que foi que aconteceu de errado. No versículo 3 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo. O que há de errado nisso? Meus irmãos, Davi, uma outra característica dele é que Davi, ele era uma pessoa extremamente perfeccionista. Davi queria as coisas tudo bem feito. E principalmente quando era para o Senhor. Então ele manda que façam um carro novo. Davi não queria um carro velho para trazer a arca do Senhor. Davi queria um carro novo. O perfeccionismo de Davi, fazer o melhor para Deus. Isso é muito bom. Eu e você, meu irmão, minha irmã, que queremos servir ao Senhor, nós também temos que ter esse desejo no coração de fazer a coisa para Deus da melhor maneira possível. O profeta já diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Davi mandou construir um carro novo. Mas por que deu errado? Porque nunca foi o desejo de Deus de que a arca de Deus fosse carregada num carro novo ou velho. Vamos imaginar que isso aqui seja a arca do Senhor. Dá para todo mundo ver, né? Isso aqui é um gasofilaço, tá? Mas vamos só simbolizar que é a arca. Inclusive, se você não trouxe sua oferta, você pode trazer depois, tá? A arca do Senhor tinha que ser, ela era feita da seguinte maneira. Ela, do lado dela, ou dos lados dela, tinha que ser colocado 4 argolas de ouro. Ouro maciço. Êxodo capítulo 25, versículos 12 a 15. 4 argolas. Ser construído 2 varas de acácia e de ouro. Essas varas teriam que ser cobertas de ouro. E essas varas teriam que ser colocadas nessas argolas. Uma do lado e outra do outro. E essas varas não podiam ser tiradas da arca. E quando o povo de Israel se locomovesse de um lugar para outro, os levitas tinham que levar a arca, e não carro novo e boi. Eram os levitas, especificamente os levitas que vinham da família de um dos filhos de Jacó. Levi teve 3 filhos, e a família de Coate
era responsável por carregar a arca do Senhor, não era boi. Por que Davi mandou construir a arca? Porque Davi seguiu o modelo dos filisteus. Quando os filisteus tomaram a arca de Israel, no início de Samuel, no livro de 1 Samuel, e começa a dar tudo errado para eles, e eles devolvem a arca. Capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 7, eles mandam construir um carro novo. Davi seguiu o modelo filisteu, não o modelo da palavra de Deus. Davi possivelmente não conhecia o que Deus tinha designado, como ele queria que a arca do Senhor fosse manuseada. Meus irmãos, é contraproducente o zelo sem conhecimento. O profeta já diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, versículo 1, que os judeus tinham zelo, mas não com conhecimento. Davi tinha zelo, mas possivelmente ele não conhecia que a arca do Senhor ninguém podia tocar. Meus irmãos, era tão melindroso, daqui a pouco vocês vão ver outro detalhe sobre isso. As argolas e as varas de ouro, ninguém tirava as varas, porque ninguém podia tocar nela. Davi seguiu o modelo ímpio, um modelo filisteu. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo essa dura realidade no mundo cristão. Nós temos um mundo cristão que se diz cristão, que dizem que seguem a Deus, mas sem conhecimento. Nós temos inúmeras igrejas que se dizem evangélicas, um povo que se diz adorar a Deus, que estão adorando a Deus, quebrando, pulando, achando que estão fazendo aquilo que Deus se agrada. Deus não se agrada, desde que você siga o parâmetro da palavra de Deus. Ainda ontem, eu conversava com uma senhora, e ela falando do seu filho, muito namorador, menino, pastor, menino bonito, sabe, pastor? Um monte de menina atrás dele, muita mulher, menino, sei o que e tal. E, é perigoso, eu falei, minha irmã, ele é crente? Com quantos anos ele se converteu? Aí ela falou assim, pastor, ele já nasceu crente. Eu digo, irmã, Deus não tem neto não, irmã. Como pode, irmão, alguém está numa igreja dia e noite e achar que um filho ou uma filha, alguém nasce crente? Ou seja, que alguém nasce filho de Deus, será que essa pessoa nunca ouviu ninguém dizendo, mas a todos quantos deu-lhes de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos um mundo. Eu não estou falando de um mundo secular, um mundo espiritual religioso que está construindo carro novo. Achando que está fazendo a vontade de Deus, que está agradando a Deus. E às vezes Deus não quer um carro novo. Deus quer que seja feito como Ele disse que tem que ser feito. O carro novo, meus irmãos, é mais ou menos aquela estratégia. Pastor, esse negócio de cantar uma música e as pessoas virem lá na frente para levar a oferta, isso não dá não. Vamos fazer que nem as outras igrejas estão fazendo, pastor. Eu não estou dizendo que as outras igrejas fazem errado. Eu não estou dizendo que nós temos que copiar o modelo ímpio. Davi copiou o modelo ímpio. Davi não copiou o modelo de Êxodo. Davi não copiou o modelo de Números, capítulo 4. Davi não copiou o modelo que Moisés havia determinado por meio de Deus. Davi copiou o modelo filisteu. Que modelo você está copiando para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Quando você precisa ter uma atitude, você olha para o mundo que todo mundo está fazendo, ou você olha para aquilo que Deus quer que você faça por meio da palavra de Deus? Que modelo você está seguindo? É o carro novo? É a moda do dia? É a moda da época? Infelizmente, irmãos, as pessoas são levadas pelo modelo da época. Só a nível de exemplo,
parece-me que parou mais, mas até algum tempo atrás, aí, alguns dias atrás, toda pessoa que cantava ou tocava, ele era um. Mas quem ensinou isso para essas pessoas? Quem ensinou isso, de repente, para você? O que todo mundo está fazendo, a gente tendencioso a fazer. Davi foi tendencioso a fazer, ele fez. Mas observe, meus irmãos, quando se faz uma coisa errada, no início parece dar certo. Aqui pareceu dar certo. Sim ou não? Ora, carro novo, carros bois, usar. Seu irmão Aiô, conduzindo a arca, milhares e milhares de pessoas louvando, adorando. E se nós olhássemos, oh, coisa linda! Tudo errado. Mas não para por aí, porque quando a coisa começa errada, ela nunca vai terminar certo. Versículo 4 diz: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Festança, irmãos. Festança. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e depois, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, quando eu olho esse detalhe que diz, Uzá tocou na arca, o desejo que eu sinto no coração é de gritar: Uzá, você não sabia, homem, que você não podia tocar na arca. Você não sabia disso, Uzá. Eu espero, e meus irmãos, que Abinadab, Uzá e Aiô fossem pelo menos levitas. Não fica claro se eles eram ou não eram. Espero que sim, que fossem. Eu quero que vocês comparem comigo Números 4, versículo 15, você vai entender por que Uzá morreu. Números 4,15 diz: havendo, pois, Arão e seus filhos, lembra que Arão e seus filhos, a família sacerdotal, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, isso inclui a arca da aliança, então os filhos de Coate, que é uma ramificação dos levitas, virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Irmãos, era tão meticuloso que só quem podia entrar e tocar nessas coisas que ficavam no Santo dos Santos era a família sacerdotal. E eles foram instruídos que eles tinham que tirar cortinas que cercavam o próprio Santo dos Santos e enrolar a arca da aliança para que ninguém nem tocasse nem visse. Vou fazer uma pergunta para você bem óbvia. Por que Uzá morreu? Por que Uzá morreu? Você vai dizer, porque ele tocou na arca. E por que ele tocou na arca? Porque ele não conhecia a palavra do Senhor. Meus queridos, tanta gente está morrendo espiritualmente, morrendo a perdição, ou seja, a morte eterna, morrendo no sentido de uma vida cristã sem vida, porque querem fazer as coisas do seu jeito.
E as pessoas que estão fazendo isso, sejam crentes ou não crentes, frases prediletas dessas pessoas é: Deus conhece o meu coração. Ele sabe que as minhas intenções são boas. E o mundo também diz: de boas intenções o inferno está cheio. Essa situação aqui mostra isso, meus irmãos. Não estou dizendo que Uzá foi para o inferno, não é isso. Mas Uzá tinha uma boa intenção quando ele tocou na arca, sim ou não? Mas Deus agradou-se disso? Porque Deus tinha dito o quê? Ninguém toca na arca. Porque se tocar, morre. Se tocar na arca, morre. Pessoas estão caminhando para a perdição eterna por falta do conhecimento, porque a palavra de Deus diz que só vai para o céu se for por meio de Jesus. E elas continuam dizendo: Deus conhece o meu coração. Conhece? Olha, esse negócio de aceitar Jesus, a pessoa faz isso, faz aquilo. Eu não faço isso e não vou para a igreja, mas Deus sabe o meu coração. Infelizmente, intenções, não só boas intenções, agradam a Deus. Deus deixou a sua palavra para que a sigamos. Uzá morreu. Mas Uzá morreu porque ele tocou na arca, porque ele não conhecia a designação da palavra do Senhor. E o principal responsável disso foi Davi, que poderia ter evitado tudo isso, porque ele começou o modelo errado. Não tem como, irmãos, começar algo errado e terminar certo. Quando nós continuamos lendo essa história, a gente percebe que o que aconteceu nos versículos de 8 a 10 foi Davi frustrado espiritualmente. Pessoas que estão em determinadas igrejas, achando que estão servindo a Deus, que Deus está se agradando do que elas estão fazendo, e quando essas pessoas descobrem que estão sendo enganadas, essas pessoas ficam que nem Davi, não querem mais saber de Deus. Frustradas, decepcionadas, porque elas foram enganadas, achando que foi Deus que as enganou, mas foram os homens que as enganaram. Os versículos de 8 a 10 diz: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Essa frase do versículo 9, você pode achar assim: mas pastor, temer a Deus não é bom? Não nesse sentido aqui. Não foi um temor santo pela santidade de Deus que Davi teve. Davi teve um temor a Deus como se Deus fosse algo que ninguém podia se aproximar dele. Podia sim se aproximar da maneira que Deus determinou que cada ser humano se aproximasse dele. Davi afastou-se de Deus. Davi afastou-se da arca do Senhor. E ele deixou a arca do Senhor no lugar que não era para ela estar. Espero que ele tenha deixado com esse homem. E esse homem aqui, o Obed-edom, tem todos os indícios que ele também seja um levita. Mas nós temos aqui, irmãos, o sentimento de Davi. E por que Davi teve esse sentimento de repulsa de Deus, de não querer se aproximar de Deus? Porque sempre que se busca fazer o que é certo do jeito errado, vai ter frustração. Vai ter decepção, porque não foi isso que Deus disse. Mas no versículo 11 diz: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Eu não sei se na sua tradução aparece casa ou família. Sempre que você lê numa versão, abençoou ele e a sua casa, está se referindo a ele e a sua família. Por que, meus irmãos, que Deus abençoou a Obed-edom e a toda a sua família? Porque onde está a presença do Senhor, ali tem bênção. Lembra que a arca da aliança simbolizava a presença do Senhor.
E Obed-edom manuseou a arca da maneira pela qual ele precisava manusear, de acordo com as descrições, os apontamentos que Deus tinha feito. Não toque nela, deixe ela coberta, coloque os varais nela, porque você não pode tocar nela. E ela ficou, e a família de Obed-edom foi abençoada. Você vai pensar assim, mas pastor, Davi nunca mais se aproxima de Deus. Aproximou, porque quem é filho de Deus, quem teme a Deus de verdade, ele aprende por meio das experiências que às vezes que dão errado. Se você quiser chegar em casa e ler 1 Crônicas 15, você vai ver que Davi entendeu a lição. Aqui, o texto, a história, corta essa parte. Mas quando Davi, então, foi comunicado que a família de Obed-edom e Obed-edom foram abençoados pela presença da arca do Senhor ali com eles, Davi, então, foi buscar a arca do Senhor. Agora, observe os versos 12 e 13 do mesmo capítulo 6 de 2 Samuel. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros e cevados. Observe que agora Davi entendeu, porque não é mais bois e carroça que leva a arca. Quem leva são pessoas. Sucedeu que quando os que levavam a arca. Mas há uma cena curiosa aqui. A primeira cena, o carro, possivelmente milhares de pessoas na frente, atrás, nas laterais, conduzindo a arca. Agora não é mais. Agora são os levitas levando a arca da maneira correta. E minha mãe tinha um ditado que peia não é santo, mas obra milagre. Davi aprendeu a lição. Porque agora eles não estavam mais caminhando assim, né? Olha só como é que eles estavam fazendo agora. Todo mundo conta. 2, 3, 4, 5, 6. Para! Matavam boi, animais, sacrificavam, faziam tudo conforme a palavra do Senhor. Agora mais 6. 1, 2, 3. Aprendeu a lição. Aprendeu. Porque ele conheceu a palavra do Senhor. Meu querido, para a gente terminar, não há como nós servirmos um Deus santo sem entendermos a sua palavra, sem conhecermos a sua palavra. O Deus da Bíblia, Ele deixou a sua palavra para que nós a sigamos. E eu e você somos desafiados a cada dia a conhecermos mais desse Deus. E a maneira pela qual nós podemos conhecer mais desse Deus da Bíblia é por meio da sua palavra que Ele deixou aqui para nós. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos evitar que a gente morra e que outras pessoas a quem nós amamos possam morrer. Davi levou Uzá à morte. Mas Davi entendeu que é preciso fazer a coisa certa do jeito certo. E hoje à noite eu quero que você pense a respeito disso. Você tem feito da sua vida cristã as coisas certas da maneira certa? Da maneira pela qual a palavra do Senhor fala? Ou você tem sido aquela pessoa que tem dito assim: não, eu faço do meu jeito. Deus entende. Entende. Do jeito que Ele entendeu Obed-edom. Mas também eu queria falar a você nessa noite que talvez você seja aquela pessoa que diz assim: esse negócio de aceitar Jesus, eu acho que todo mundo aceita, eu acho que não, sabe, eu vou do meu jeito, porque Deus entende meu coração, entende e conhece. Mas a palavra do Senhor diz, no Evangelho de João 3, versículo 17 e 18, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Todo aquele que crê não será julgado. Todo o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Não queira servir a Deus, não queira seguir a Deus, não queira ir para o céu do seu jeito. Não vai dar certo. Busque na palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Ela vai trazer as respostas que você precisa para a coisa que você precisa fazer para Deus, do jeito certo,
da maneira certa. Conheça mais a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, quando nos deparamos com uma passagem como essa, quando lemos ela superficialmente, e ficamos nos perguntando por que Uzá morreu, se ele tinha uma boa intenção no coração de segurar a arca da aliança para que ela não caísse. E quando nós olhamos um pouco mais de detalhes essa mesma passagem, nós entendemos que a tua palavra, meu Senhor, o Senhor revelou para nós, para que nós a sigamos, para que nós possamos agradar a Deus da maneira pela qual a tua palavra diz. Sabe, Senhor, eu peço humildemente ao Senhor que traga esse despertamento aos nossos corações. Porque no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus nos promete que aquele que crê em Jesus terá uma vida abundante. Mas por que, meu Pai, tantos cristãos que são crentes em Jesus Cristo não vivem essa vida abundante? É bem provável, meu Senhor, que eles estejam seguindo esse modelo de Davi e o modelo de Uzá, de fazerem as coisas da maneira errada, da maneira pela qual o Senhor não nos ensinou. Então, meu Pai, eu te peço, desperta em nós o desejo de conhecer mais sobre o Senhor. E ao conhecermos mais de Ti, meu Deus, eu creio que acontecerá conosco o que aconteceu com Davi. A gente vai entender, meu Pai, a maneira pela qual o Senhor quer que a gente faça as coisas. Não traz um despertamento espiritual, Senhor. E eu creio, meu Deus, que não há como vir um despertamento espiritual para as nossas vidas se não for por meio da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente possa buscar nela tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Eu quero te pedir também, meu Deus, se hoje à noite tem pessoas aqui que ainda não entendem a Tua salvação, que estão agindo como os judeus da época de Paulo agiam. Tem um zelo por Deus, mas um zelo sem conhecimento. Que o Senhor também os leve ao despertamento, que a Tua palavra nos ensina, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu, ou ao próprio Deus Pai, se não for por meio de Jesus. Que pessoas possam crer na Tua palavra e entregar as suas vidas a Jesus e ter um encontro com Jesus. Abençoa-nos, meu Deus. Te peço isso, no nome santo de Jesus. Amém.